Olá, como vocês estão? Feliz 2021, que esse ano vocês possam se melhorar cada vez mais, expandir a consciência cada vez mais, né? Ter cada vez mais conhecimento da própria sombra, conseguir jogar luz e que esse ano vocês possam se iluminar mais. É isso que eu desejo. A gente veio de um ano muito difícil, foi 2020, um ano denso, um ano de limpeza, né, de muita limpeza no planeta. A gente está passando por uma transição planetária e muitos desencarnes acontecendo, né? Ainda isso vai continuar, porque é um processo de longo prazo, não se encerra em 2020. Muitas pessoas precisam desencarnar nesse momento para que espíritos mais evoluídos consigam reencarnar. Então a Terra, de modo geral, gente, ela está passando por um grande processo de limpeza. E somado a isso, também tem forças aí contrárias à evolução do planeta, e essas forças elas são muito atuantes. Elas são muito atuantes aqui no planeta Terra. Então elas têm os mecanismos de atuação e um dos mecanismos de atuação dessas forças contrárias, quando eu digo contrárias, são contrárias à evolução, são contrárias à política de Jesus, que é o nosso mestre planetário. São forças que são contrárias ao todo criador. Elas não aceitam, apesar de serem criaturas dele também, né, serem também manifestações do todo, elas não aceitam isso. Então, assim, existem forças extremamente contrárias à evolução atuando aqui nesse planeta. Quando eu digo forças, são vindas de consciências encarnadas e desencarnadas, mas principalmente desencarnadas, tá? Atuando junto com consciências encarnadas que vão fazer de tudo para interromper o processo de evolução, retroceder. Por quê? Porque na medida que o planeta evolui, elas não têm mais, elas vão ficando sem espaço. A frequência vibracional delas vai ficando cada vez mais incompatível na medida que a frequência vibracional do planeta aumenta. Então, o que elas precisam fazer? Causar pânico generalizado, causar medo, causar angústia, causar tensão nas pessoas, nos encarnados e nos desencarnados também, para que a psicoesfera do planeta se mantenha nessa faixa frequencial, nessa frequência baixa de medo, de angústia, de loucura, né? Porque a gente tá vendo aí pessoas que estão mesmo enlouquecendo, né? Cindindo com a realidade. Então, do suicídio, da vingança, da intolerância, do ódio, e é tudo que tá acontecendo nesse momento. Com essa pandemia, né? Então, qual que é a frequência vibracional que a gente tem que chegar para se livrar dessas consciências negativas? A frequência da alegria. A gente precisa vibrar na alegria e tem que ser na alegria constante. Só que quando eu tenho um monte de gente adoecendo, um monte de gente desencarnando e um medo generalizado, eu não consigo acessar essa vibração. Não consigo acessar a vibração da alegria. Eu não consigo acessar a vibração do amor. Eu tô vendo as pessoas intolerantes, né? Então agora a gente tem o grupo dos que
saem de casa, não fazem quarentena e vão pra festa clandestina, e o grupo daqueles que ficam em casa e não saem por nada, e um querendo matar o outro. E, gente, para! Não é assim. Quem quer sair de casa, sai de casa. Tá ok. Faz parte do processo. Quem quer ficar em casa, fica em casa. Todo mundo tem livre-arbítrio. O que não dá é pra coisas que eu li assim, quem tá indo pra festa agora de final de ano não deve, e pegar Covid não deveria nem ser atendido no hospital. Como assim? Hello! Como assim? Você chega nesse nível de intolerância? De pensar que um irmão não deve ser atendido se ele pegar Covid porque ele foi pra festa do final do ano. Vamos lembrar daquilo que Jesus falou pra gente: amai ao próximo como eu vos amei. Cadê o amai ao próximo? Como a ti mesmo? Como eu vos amei? Jesus foi pra cruz por nós. E nós, naquela época que ele foi pra cruz, a gente era um bando de assassino, sanguinário, violento. Não mudou muito de lá pra cá. Mas era pior naquela época. Era bem pior. Então, assim, cadê o amor ao próximo? Não importa. Mas quem tá saindo é egoísta. Tá. Quem tá ficando em casa e quer que todo mundo fique em casa, sem trabalhar, sem não sei o que, também tá sendo egoísta e não tá percebendo. Então, assim, são só dois lados de uma mesma moeda. Porque se eu sou a favor de que todo mundo saia e dane-se a doença, não sei o que, eu tô sendo egoísta, porque eu vou passar a doença pros outros. E a pessoa que quer que faça lockdown, que todo mundo fique em casa e etc., sem pensar nas pessoas que precisam sair para trabalhar, que vivem de coisas, né, de comércio, etc., então também estão sendo egoístas. Tá todo mundo sendo egoísta, então vamos parar de ser egoísta. Cara, vamos ter tolerância, amor. Até porque é tudo isso que os negativos querem. As pessoas não percebem que elas estão sendo manipuladas. Você gerar intolerância entre opiniões opostas é você manter um status quo no planeta de guerra, de raiva, de vingança, de ódio, que emperra o processo evolutivo do planeta. Só que a evolução, ela vai acontecer de um jeito ou de outro. E aí o que começa a acontecer? Todo mundo começa a adoecer. Principalmente nas emoções. Então, assim, tá um boom, né? De gente com síndrome do pânico, de gente com N neuroses, pensamento suicida, álcool, drogas. Então, vamos parar, olhar a coisa mais de uma forma mais ampla e profunda. Vamos sair da superfície, vamos parar de ver mídia de massa. Pelo amor de Deus, parem de ver mídia de massa. Quem vê, né? Porque eu sei que tem gente aqui do canal que já não vê. Mas que se você é novo, tá chegando no canal agora e tal, e vê mídia de massa, pare de ver mídia de massa. Porque a mídia de massa, ela serve para um único propósito: ganhar dinheiro e ter o poder total sobre as pessoas. Porque assim se ganha muito dinheiro.
É esse o propósito da mídia de massa. Então se as pessoas estão morrendo de medo, eles vão, solta notícia de Covid. E aí, eles lucram horrores com isso. Então parem. Comecem a analisar a situação de uma forma mais séria. Pezinho no chão. Com parcimônia. Com lógica. Usem o neocórtex de vocês. Vocês têm um neocórtex, tá, gente? Vocês não têm só cérebro reptiliano. Vocês têm neocórtex. Usem-o para analisar a situação de uma forma ampla e profunda. Sai da superfície. Saiam da superfície. E, indo nesse assunto, eu quero trazer para vocês aqui uma dica de leitura, que é o livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Esse livro é a Bíblia da mecânica quântica, do professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto é o maior mestre em mecânica quântica, em física quântica do Brasil atuante, aqui no Brasil. E ele tem um tratamento que só ele faz esse tratamento, que é o tratamento da ressonância harmônica, o qual eu faço, eu sou paciente / cliente dele. Vai fazer 1 ano que eu faço ressonância harmônica. E eu super recomendo para todo mundo que quer se tratar, quer fazer um tratamento assim, que vai promover uma limpeza muito grande, espiritual, na sua vida. O meu namorado também tá fazendo. Eu conheço outras pessoas que fazem a ressonância e todas as pessoas trazem relatos muito positivos, assim, de resultado mesmo. Só que também tem muita limpeza, tem muita catarse durante esse processo. Eu vou falar por mim, eu tive algumas catarses durante o processo da ressonância harmônica, tá? Não sou garota propaganda do Hélio Couto, tá, gente? O Hélio Couto nem me conhece pessoalmente. Porque é tudo via e-mail, online, né, que eu faço. E, assim, não estou ganhando nada pra fazer propaganda do Hélio Couto, mas eu super recomendo. Super recomendo. Aliás, se todas as pessoas no mundo fizessem ressonância harmônica, esse mundo já seria um paraíso na Terra. Vocês podem ter certeza, tá? E aí esse livro, né, quando a gente faz o tratamento, é indicado a leitura desse livro. Fininho, né? Tem quase 700 páginas. Então é uma bíblia mesmo da ressonância harmônica e da mecânica quântica. Esse livro foi escrito em 2015, tá? É a data da primeira edição. E eu quero ler um trechinho para vocês, porque tem tudo a ver com o que a gente está passando nesse momento. Então, o que diz no livro? Há uma dinâmica arquetípica em ação que as religiões chamam de apocalipse. Isso acontecerá, olha só, 2015. Isso acontecerá se essa energia não for resolvida, equacionada e liberada. Se somarmos os 7 bilhões de seres humanos se recusando a ter catarse, teremos uma catarse global coletiva. Isso é evidente. Ou seja, ele falou isso em 2015 e olha o que a gente vivenciou em 2020. E eu vou dizer que o pior ainda está por vir, viu? Porque mesmo com toda essa pandemia e tudo isso acontecendo, muitas pessoas, ao invés
de irem se tratar e terem as suas catarses, somatizaram ainda mais. E entraram no pânico, no desespero, não se questionaram em momento algum, acreditam em tudo que a medicina tradicional fala, sendo que tem muitos médicos da medicina tradicional já com uma opinião muito diferente da opinião de massa. E as pessoas acreditando assim cegamente, acreditando cegamente no que a mídia de massa também tá falando, sem perceber que estão sendo manipuladas, estão sendo marionetes de consciências que querem que este planeta continue do jeito que está, não evolui. Querem manter o status quo. Querem manter a dominação sobre as massas. Freud dizia, toda massa é burra. Porque que nem gado. Não questiona. Vai zombificado, vai indo, só vai. E tem muitos médicos da medicina tradicional também nessa coisa da massa. E aí começou a entrar conflitos de ideologias políticas. Então você já vê que já não tem mais uma questão do bem-estar do ser humano. Porque se determinado político fala que um remédio faz efeito, aí vem o resto todo e fala que não sei o quê. E esse político está sendo orientado por médicos que falam, e aí esses médicos que falam que determinada medicação é boa, eles estão sendo cancelados, eles estão sendo censurados, eles estão sendo rechaçados. Como assim? Entendem? E ninguém se questiona. Eu fico olhando, eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito com isso, porque são pessoas teoricamente esclarecidas e que não estão se questionando. Cientistas e tal. E aí que eu começo a ver muito a atuação de consciências negativas, encarnadas e desencarnadas, nessa situação toda. E é óbvio que você tendo uma população global inteira vibrando no medo, na angústia, na intolerância e tudo mais, o acesso dos negativos a essas pessoas é super tranquilo, porque estão abrindo portais e portais e portais aí para os abismos, para os umbrais. O acesso fica muito fácil. Por quê? Porque fica na mesma faixa frequencial. Você não precisa estar no mesmo plano. Mas estando na mesma estação, na mesma frequência, pronto, eles acessam, eles entram na sua casa, eles entram na sua mente. Eles entram nos seus pensamentos, eles entram e aí eles vão reforçar o seu pânico, reforçar o seu desespero. Então tem que ficar muito, muito, muito atento com isso. E procurar tratamento, fazer terapia, tá? Que a terapia, o tratamento, os tratamentos espirituais não excluem a terapia. Porque você também precisa tratar a sua ponta encarnada. Fazer os tratamentos espirituais, fazer os tratamentos energéticos, fazer os tratamentos médicos também, se for o caso, porque quando uma doença ela atinge o corpo físico, por exemplo, um câncer, quando atinge o corpo físico, eu preciso fazer tratamento médico também. Entende? Eu preciso... É claro que a cura ela vai vir de uma transformação da minha mente. Mas quando aparece no corpo físico, eu também vou precisar tratar
a parte física. Não vou poder ficar só na transformação da minha mente. Dei uma pausa aqui porque os cachorros começaram a latir enlouquecidamente. Deve ter passado algum cachorro, enfim, lá na rua. Mas então, como eu ia dizendo, eu tô com uma tia minha que tá com câncer num estágio bem avançado. E no estágio que ela tá, ela precisa de todos os tratamentos médicos tradicionais que existem. E ela precisaria também ter buscado uma transformação do mental e do emocional dela. Porque a doença, para ela parar de evoluir, uma doença como um câncer, por exemplo, para ela estacionar e para o tratamento quimioterápico fazer o melhor efeito possível, eu preciso muito estar com as minhas emoções equilibradas, com o meu mental equilibrado, com a minha parte espiritual tratada ou em tratamento. Por quê? Porque senão o desequilíbrio emocional e mental faz com que a própria medicação quimioterápica não atue da melhor maneira possível, não é absorvida da melhor maneira possível, não vai ter a atuação que se espera. E aí o câncer vai voltar. Então, assim, é muito importante. A minha mãe também, né, passou por uma cirurgia para retirada de um câncer. E eu falo muito pra ela. Eu faço reiki à distância quase todos os dias pra ela. Sou terapeuta reiki, tá, gente? E eu sempre, quando eu aplico reiki à distância, eu capto ali o mental dela. E aí eu sempre falo, cuida das emoções, cuida do mental. Só que minha mãe é negadora. Ela nega. E ela fala, não, tô ótima, tô com o mental ótimo. Aí 2 horas depois a minha irmã me manda uma mensagem falando que ela brigou com a minha irmã, com meu pai. Aí eu, tá ótimo, tá tão bom que briga com as pessoas. Uhum. Então é assim, aí vocês podem me perguntar, então o câncer na sua mãe tem chance de voltar? Tem sim, e mais agressivo. Porque ela não cuida do emocional dela. Ela nega. Ela é a típica negadora que, né, sempre fala que tá bem, que tá super equilibrada, que tá ótima. E aí não tem jeito. Quando você não quer olhar pra sua sombra, ela vai emergir no seu corpo. Ou no seu desequilíbrio emocional. Que é justamente para você olhar e tratar. Não é castigo de Deus, não é? Deus não castiga, tá, gente? Isso não existe. Tirem essa... Se vocês têm essa crença de que Deus castiga, vamos começar a quebrar agora essa crença. Deus é puro amor. Quem provoca isso somos nós, com o nosso egão. E não só o nosso ego. O ego das nossas personalidades de vidas passadas também, que atuam e vão inflando o nosso ego da ponta encarnada. É ele que tem essa crença, né? Ai, tô sendo castigado. Não, só tá colhendo aquilo que você um dia plantou. Seja nessa encarnação ou numa encarnação passada. E você precisa tratar. Só que aí o que a maioria das pessoas faz? Entra num processo de negação e não trata, que é só tratar a parte física. E aí é complicado, porque daí a doença ela vai reincidindo. Que é justamente para mostrar, você precisa tratar o cerne. E o cerne não tá no corpo físico, o cerne tá na tua mente. E a tua mente é uma junção do teu corpo astral, teu corpo mental inferior, mental superior, dos seus corpos sutis. Tá lá. É lá que você vai ter que tratar.
Aí não trata, aí o que acontece? Quimioterapia tira aquele câncer, passa uns meses, aquilo ali volta. Só que cada vez que volta, o meu corpo já tá mais debilitado, porque a gente tem que lembrar que a quimioterapia debilita o corpo inteiro. Aí meu corpo tá mais debilitado, aí o câncer consegue atuar de uma forma mais agressiva. Aí eu vou ter que fazer uma quimio mais agressiva, aí eu vou debilitar ainda mais meu corpo. Aí na terceira reincidência de um câncer, meu corpo não vai aguentar. Né? O meu corpo físico, ele vai sucumbir, ele vai entrar em colapso. Né? E então, assim, é muito importante ter atenção para essas coisas e ter a cabeça aberta para enxergar isso, ter olhos para enxergar, ter ouvidos para ouvir isso. A maioria das pessoas não quer. Não quer mesmo. Ontem eu vi um documentário falando nisso, né, que me assustou muito. É um documentário que tá no Amazon Prime que chama Pornocracy. Fala sobre a indústria da pornografia. E o que aconteceu com essa indústria de 2008 para cá, quando entraram aí os sites grandes de vídeos pornográficos gratuitos e tal. E aí, assim, eu fiquei abismada com alguns números. Tem um determinado site que ele chega a ter por mês 450 milhões de acessos por mês. Em um dia, 16 milhões de acessos. Em um único dia. E aí eu fiquei pensando, poxa, se em um dia, ou se em um mês, 450 milhões de pessoas acessassem vídeos como esse, ou como o do Hélio Couto, ou como o da Daphne Grimaud Acolhendo a Sombra, ou como, enfim, de tantos espiritualistas, médiums que estão aí, Elaine Ourives, Saulo Calderon. Cara, se essa galera, né, e aí eu me incluo, né, nessa galera, tivesse 450 milhões de acessos em um mês, se 450 milhões de pessoas fizessem ressonância harmônica, fizessem apometria, fizessem terapia reencarnacionista, fizessem constelação familiar, cara, esse mundo já teria dado um salto quântico. Já teria dado. Só que aí não, né? São 450 milhões de acessos em sites de vídeos pornográficos. E aí você entende por que o mundo tá no pé que tá. E não é uma questão moral, tá, gente? Eu não tenho moralismo nenhum com sexo. Eu não tenho nenhum, zero mesmo. Zero mesmo. Mas como o próprio professor Hélio Couto fala, a questão sexual nesse planeta, né, o recalque sexual é muito grande. E é por isso que esses sites pornográficos lucram horrores e tem milhões e milhões de acessos e bilhões e trilhões de acessos. Por quê? Por causa do recalque sexual das pessoas. Porque as pessoas, elas... existe toda uma cultura da pornografia, existe toda uma cultura de que sexo é pecaminoso, sexo é sujo, sexo tem que ser algo proibido, de um lado, e de outro lado toda uma banalização do sexo, uma banalização do corpo feminino, uma objetificação do corpo feminino. E aí, vendo esse documentário, eu fui ficando mais ainda chocada, porque muitas das garotas que fazem os vídeos lá, elas praticamente não ganham nada. Ganham muito pouco pelo que fazem. Só que aí também, né, você enxerga o tamanho da zona de conforto de todo mundo. Porque prefere se sujeitar a ganhar pouco
para uma exposição, né? Para uma exposição tenebrosa, uma objetificação do corpo, do que resolver estudar, resolver entender o que está fazendo nesse planeta, se questionar. Não, só vai. E só vive naquela zona de conforto. Então é muito complicado. É um sistema todo que está entranhado e é dificílimo você levar o planeta para uma evolução quando a maioria das pessoas quer ficar nessa zona de conforto, né? Quer ficar vendo vídeo pornô ao invés de ver um vídeo sobre física quântica, por exemplo, que vai te trazer uma expansão consciencial. O que é muito raro as pessoas um vídeo de física quântica, de mecânica quântica, de espiritualidade ter 2, 3 milhões de acessos. É muito raro, são poucos. Que dirá 16 milhões de acessos em um dia. Imagina. E isso tudo tem a ver com a questão espiritual. Porque a gente sempre tem que lembrar que somos seres espirituais encarnados, tendo uma experiência no plano físico. E não o contrário. Aqui é uma passagem. A hora que eu desencarnar, eu vou para um lugar que vai ser compatível com o meu emocional daquele momento, com o meu mental, com os meus pensamentos daquele momento. E aí, nesse momento que muitas pessoas estão desencarnando, nesse clima de tensão, pânico, tristeza, como que essas pessoas estão desencarnando? Elas estão desencarnando com medo, tensas, angustiadas, com a sensação de que tinham mais coisa para fazer aqui na Terra e de repente foram tomadas pela doença, pelo Covid, e aí não deu para fazer, ou seja, com a sensação de impotência, de fracasso. Para onde que vocês acham que essas pessoas estão indo? Elas não estão indo para lugares bonitinhos. Não estão, em sua maioria. Pelo menos não no momento que desencarna. Depois, aquelas que recebem muita oração, muita energia positiva, orientação, aquelas que, né? Aí elas conseguem ir para uma colônia de refazimento, para um hospital no plano astral. Mas as que não têm isso, e pior, aquelas que não têm esse tipo de crença, não sabem da realidade, aonde vocês acham que elas estão acordando? Então, pra que eu falei tudo isso, né? Para dizer que esse ano de 2021 que tá começando, é muito importante vocês começarem a rever os paradigmas de vocês. É muito importante vocês olharem para dentro de si e verem e sentirem como que vocês estão vibrando. Eu tô vibrando na alegria ou eu tô vibrando no medo? Eu tô vibrando no amor ou eu tô vibrando na intolerância? Eu tô vibrando no entusiasmo ou eu tô vibrando no fracasso? Eu tô vibrando na saúde ou eu tô vibrando na doença? Tenham coragem de fazer essa autoanálise. E se vocês verem que vocês estão vibrando na doença, na intolerância,
no desespero, no pânico, na histeria coletiva. Porque sim, estamos em um movimento de histeria coletiva. Sim, eu estou afirmando isso. Eu digo mais, não é nem histeria coletiva, é esquizofrenia coletiva. Porque eu vejo as pessoas tendo atitudes completamente nonsense, movidas pelo medo, pelo desespero, pela angústia. Se você vê que você tá nessa vibe, começa a se tratar. Começa a se tratar, fazer terapia, praticar uma yoga, aprenda a meditar. Eu, antes de vir fazer esse vídeo, eu tava meditando. Porque eu medito quase todos os dias. Eu tava meditando e, captando ali. Sempre que eu medito, eu acabo captando muitas informações que vêm. Faço o download, como se dizem. E veio muito forte para eu falar isso para vocês. Então, se vocês verem que vocês estão vibrando nessa vibe negativa, comecem a se tratar, aprendam a meditar, aprendam a transmutar a vibração de vocês, saiam dessa zona, entrem na zona da alegria, do entusiasmo, do amor. Peçam ajuda, tá? Peçam ajuda profissional. Na maioria das vezes eu preciso de ajuda profissional, não é do meu amigo, do meu colega. Por quê? Porque com meu amigo, com meu colega, eu vou ficar ali na reclamação e na lamentação. E aí meu amigo e meu colega também vai ficar na reclamação, na lamentação. E aí eu não trabalho a minha sombra. Eu não começo a ver que tem muita coisa que é da minha responsabilidade, que sou eu que tô causando. Tá? Cuidem também do corpo físico. Não sei se vocês repararam, mas eu tô com roupa de academia, né? Porque eu vou pra academia daqui a pouco. Voltei a fazer academia depois de quase um ano parada, né? Por causa da pandemia. Eu voltei. E a gente tem que cuidar não só do espiritual, do emocional, mas a gente tem que cuidar do corpo físico também. Também é muito importante cuidar do corpo físico, fazer exercícios físicos, movimentar o corpo, se alimentar de forma saudável, o mais saudável possível. Então, cuidem da alimentação, cuidem do tônus muscular de vocês. Esse corpo aqui é uma manifestação do seu mental no plano físico. E se você quer melhorar, cuida dele. Cuida dele, porque senão a cada encarnação pode vir piorzinho. Porque vai vindo de acordo com o seu mental, de acordo com o seu corpo astral, que é o corpo das suas emoções. São esses corpos que servem de modelo biológico, modelo MOB, modelo organizador biológico. Eu já falei disso no vídeo sobre os 7 corpos. Então, os karmas que eu vou adquirindo numa encarnação, eles podem vir em forma de doença na próxima para eu espiar. Por isso que eu tenho que cuidar, é muito importante ter hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis, ter a cabeça sempre. Por isso, aprenda a meditar. Medite. Aprenda a praticar yoga também, ajuda muito. Então, para 2021, vamos procurar analisar que vibe que eu tô.
Lembrando que é a alegria, o entusiasmo e o amor que cocriam a realidade linda e maravilhosa que cada um de vocês deseja ter. Se eu estiver vibrando na raiva, na angústia, no medo, na doença, é isso que eu vou cocriar. É raiva, angústia, medo e doença. Aí eu quero aquele emprego lá dos sonhos. Só que eu tô desesperada. Não cruza. Eu não cocrio o emprego dos sonhos. Pelo contrário, eu crio mais problema no meu trabalho. Porque o emprego dos sonhos... Se eu estivesse trabalhando no emprego dos sonhos, como que eu estaria me sentindo? É fácil, é simples vocês entenderem o processo de cocriação consciente. Se eu tô no emprego dos sonhos, no emprego como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir feliz, satisfeita, tranquila, poderosa, empoderada e tudo mais. Não vou? Sentir assim? Vou. Aí eu tô lá no emprego merreca que eu tenho, me sentindo uma merreca. Eu vou alcançar o topo? Não, eu vou ficar lá no merreca, entendeu? Então, pra 2021, lembrando que a frequência da Terra, ela tá mais alta. Apesar de todo esse movimento de tentar barrar a evolução, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. O processo evolutivo na Terra, ele vai acontecer. Existe uma agenda, um cronograma para isso acontecer. Quem coordena isso? Mestre Jesus. Então ele vai acontecer. Os negativos vão tentar fazer de tudo para barrar. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer mais doença, mas vai acontecer, porque tem aquela pequenina parcela, e não precisa de muito, tá, gente? Por isso que eu falei que se os 450 milhões lá do vídeo pornô expandissem a consciência, esse planeta daria um salto quântico em pouquíssimo tempo, em 1 ano. Mas, como isso não acontece ainda, então assim, se 1 milhão de pessoas expandirem a consciência, se iluminarem, gente, esse planeta já dá o salto quântico. Então assim, e isso tá acontecendo, porque tem muita gente expandindo a consciência e evoluindo. Apesar de ser a minoria, é o suficiente. Então, assim, o processo evolutivo ele vai acontecer. Seria muito bom que mais e mais pessoas pegassem carona nisso. Então, a psicosfera do planeta, ela já tá vibrando mais rápido e mais alto. E aí o que acontece? O processo de cocriação começa a acelerar. Então eu começo a pensar, sentir, criar, né? Porque o que cria mesmo é o sentimento, o pensamento ele dá forma, mas o que cria mesmo, o que materializa é o sentimento. Então sentir, pensar e co-criar, né? Esse processo ele tá mais dinâmico, ele tá mais rápido. Então tem que estar hoje mais do que nunca na história da civilização, eu tenho que estar com os meus pensamentos conscientes. Eu tenho que limpar a minha sombra, eu tenho que olhar para ela e limpar ela, porque ela vai criar também. Eu tenho que tratar os meus sentimentos negativos. Por quê? Porque hoje tá muito rápido. Tá muito rápido esse processo. E aí, o que acontece? Muita gente vai adoecer. E é o que está acontecendo.
Muita gente adoecendo. E aí pode falar, mas o Covid é um vírus, tá? Mas ele é um vírus que vai entrar no teu organismo e vai provocar uma doença que vai, né, que pode te matar, porque o teu sistema imunológico não vai dar conta. O teu sistema imunológico vai ter uma reação que... Ou ele vai ter uma hiperreação, né, que no caso do Covid, as pessoas que acabam sendo entubadas e tal, porque elas têm a inflamação pulmonar e tal, é uma hiperreação. E aí dá uma hiperinflamação, pulmão fibrosa e a pessoa tem que ser entubada, perde lá a capacidade pulmonar. Um quadro bem grave, que é o que leva a óbito. Só que o nosso sistema imunológico, ele é totalmente ligado, ele responde 100% às nossas emoções. Entendeu? Então, se o meu emocional tá enlouquecido, o meu sistema imunológico vai sentir diretamente o reflexo disso. E aí vai abrir campo para doença, para pegar doença, enfim. Tá, gente? Então, mais do que nunca, façam desse ano o ano de transformar a vibração de vocês, o campo vibracional. Elevar esse campo, vibrar na alegria, vibrar no amor. E assim, sem reclamação, sem lamentação. Parem de reclamar. Agradeçam. Agradecer sempre, reclamar nunca, agradecer sempre. Tudo que acontece na sua vida ou é um presente ou é um aprendizado. Então, agradecer sempre. Tudo. Até a doença que você tem. Você passe a agradecer ela. Porque ela tá te mostrando algo. Tudo bem, você tem livre-arbítrio. Você pode negar e não querer olhar. Mas ela tá ali pra te mostrar algo, pra você tratar, pra você se iluminar mais um pouco. Então, agradece. Tá? E se você pode tratar ela com o melhor médico, com o melhor hospital, agradece. Então, se você está vendo esse vídeo, agradece. Alguém né, ou alguém, ou encarnado ou desencarnado, te levou para isso, agradece. É mais um pouquinho de conhecimento, mais uma luzinha que você está recebendo, agradece. Tudo é motivo para agradecer. E nada é motivo para reclamação. Nada. Parem de reclamar. Quem vibra na alegria não reclama. Você já viu uma pessoa feliz reclamando? Verdadeiramente feliz. Ela não reclama, ela acha tudo lindo. O mundo rosa. Tá? Pessoa feliz não reclama, pessoa feliz não lamenta, pessoa feliz não se apega ao passado. Pessoa feliz, que vibra na alegria, né, que eu tô falando, não tem apegos ao passado, não tem ressentimento, não tem mágoa, ela perdoa. Ela não julga, ela entende que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. As pessoas agem do jeito que agem porque cada um tá no seu ponto evolutivo X. E cada um tem o seu tempo de evoluir, de cair a ficha. E esse tempo tem que ser respeitado, porque se Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, por que a gente não vai respeitar o outro? Entendem? Então é isso, pessoal, que eu queria deixar aqui pra vocês de primeiro vídeo. E espero que esse ano a gente tenha bastante conhecimento, a gente receba bastante conhecimento, bastante luz, muita alegria, crie muitas coisas boas, muita saúde para todos vocês. E até a próxima semana, até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Gratidão imensa, gratidão
por se inscreverem no canal, ajudarem esse canal a crescer, para que, enfim, mais e mais pessoas possam acordar, sair da Matrix. Certo, pessoal? Um super beijo e até a próxima semana.